Então hoje, né, a gente vai falar sobre Levítico capítulo 12. É curtinho o Levítico capítulo 12, são só 8 versículos, né? É bem curtinho. Mas é um tema muito complicado, né? É um tema assim bem complicado que é esse tema, né? A gente vai ter que voltar um pouquinho para Gênesis ali, né? A época da queda, para entender um pouquinho esse capítulo. E a gente também vai um pouquinho para o Novo Testamento após, né, o sacrifício de Cristo, para a gente entender. Porque esse capítulo é um capítulo com bastante, né, problemáticas, né? Traz alguns temas assim, né? Que tem bastante discussão sobre esses temas. Então a gente vai conversar direitinho sobre esse capítulo. São 8 versículos, mas rende muito. São 8 versículos que rendem muito assunto, né? Amém. Então a gente vai falar sobre ele. Então agora a gente vai falar sobre o capítulo 12 do livro de Levítico. Eu já vou começar falando que o livro de Levítico é um dos livros mais complexos que tem na Bíblia. Então a gente está lendo um dos livros que todo mundo pula. A maior parte das pessoas chega em Levítico, pula. Ou lê e não entende nada. É um dos livros mais complexos que tem. É o livro de Levítico. Então hoje a gente vai falar sobre impureza, né? Então o que acontece? A gente fez o capítulo 11 e foram 2 horas de aula. Foi um capítulo muito longo. E, na verdade, a sessão de impurezas começou no capítulo 11, mas não deu para explicar muito, então eu vou aproveitar esse capítulo aqui que é curtinho, são só 8 versículos, então eu vou aproveitar para explicar. Mas essa sessão de impurezas que a gente vai falar hoje começa no capítulo 11, vai do capítulo 11 até o capítulo 15. Então, do capítulo 11 até o capítulo 15 fala sobre impurezas rituais, impurezas cerimoniais. Eu já vou explicar o que é isso. Então, eu não consegui falar porque a aula ficou muito extensa, né? Dos animais, que eu fui explicar sobre os animais. Então, hoje eu vou explicar e o capítulo 11 tá envolvido nisso, tá? Também é uma impureza. Então, agora eu vou explicar por que tinha isso. A gente lembra, né, que aqui é o tabernáculo, né? Aqui é o tabernáculo de Deus, aqui é o tabernáculo, aqui é o átrio, né? Essa parte grande aqui fora é o átrio. O que acontece? A gente vai ver mais pra frente que as tribos, elas ficavam ao redor do tabernáculo, né? As tribos, elas se reuniam todas, elas ficavam acampadas ao redor do tabernáculo. E o tabernáculo ficava no centro delas, né? Então, o que acontece? O tabernáculo de Deus, né? A casa de Deus, a gente lembra, né? Hoje, a Bíblia diz que Deus não habita mais em construções humanas, em prédios levantados por homens, né? Então, hoje, Deus não mora mais em um lugar assim, construído por homem, né? Não é um prédio construído por homem que Deus habita. Deus não habita mais em lugar nenhum construído por homem. A palavra de Deus diz isso, né? Hoje, Deus habita dentro de nós, porque nós fomos construídos por ele, né? Então, ele habita hoje dentro de nós por meio do Espírito Santo. Mas nessa época, o que acontece? Ele não podia habitar dentro dos homens, dentro dos seres humanos, porque não havia ainda santidade interna deles. O que traz a santidade interna do ser humano é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nos tornou tão limpos, tão puros, tão santificados que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós hoje por conta de Cristo, né? Então, nessa época não tinha nada que purificasse o homem de tal forma que Deus pudesse habitar dentro deles. Então, Deus escolheu viver entre aquele povo, né? Mas como que Deus ia viver entre aquele povo? Por meio de uma casa. Então ele não podia habitar dentro daquele povo, porque aquele povo ainda tinha uma natureza imunda. E Deus é contra a imundície, né? A santidade de Deus vai contra a morte, vai contra a imundície, vai contra o pecado. E o homem naquela época tinha ainda uma natureza, né, pecaminosa, uma natureza corrupta, né? Ele tinha a natureza de pecador, né? Hoje essa natureza é mudada por meio de Cristo, mas naquela época havia ainda essa natureza, então Deus não podia morar dentro deles, o Espírito Santo não podia morar dentro deles, o Espírito Santo ficava fora, né? A gente vai ver isso com os profetas, a gente vai ver isso mais adiante com os reis. O Espírito Santo de Deus ficava fora, orientava eles fora do corpo deles, né? Não podia habitar dentro. Então, qual que foi a alternativa que Deus achou? Qual que foi a melhor forma que Deus achou de ficar com aquele povo, andar com aquele povo, estar entre aquele povo, né? Já que não podia habitar dentro do povo, que o povo tinha a natureza humana corrupta, a natureza humana pecadora. Então, Deus mandou criar uma casa.
né? Então ele começou a habitar dentro dessa casa. Então aqui, Deus morava aqui dentro. O Deus que hoje habita dentro de nós, renovados em Cristo, né? Uma mente renovada, né? Hoje nós que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nessa época Deus morava onde? Aqui. Então Deus morava aqui dentro dessa casa, desse tabernáculo, né? O que que acontece? As tribos, elas acampavam ao redor do tabernáculo, e o tabernáculo ficava no meio ali das tribos. Deus é santo. Deus é santo. Então, a santidade dele, a gente viu isso no capítulo 10, né? Para que nós nos acheguemos a Deus, requer uma santidade nossa. Por isso que Nadab e Abiú foram mortos. A gente viu no capítulo 10 que eles foram mortos porque eles ofenderam a santidade de Deus. Eles levaram lá dentro da casa de Deus um fogo estranho, né? Então eles ofenderam a santidade de Deus. Então o que que acontece agora é isso, essa questão, porque aquele povo era um povo primitivo, né? A paz, boa noite. Era um povo primitivo, era um povo que não tinha noção de santidade alguma. Vieram do Egito, né? Os egípcios, um povo pagão, um povo que sacrificava filhos, né? Sacrificavam bebês. A gente lembra que Moisés, né? No caso, Moisés foi salvo ali, né? Por obra de Deus, mas a gente lembra que os meninos, as crianças eram lançadas no Rio Nilo, né? Então, eles vinham de um povo assim, sem nenhuma santidade, né? Então, Deus agora precisava ensinar esse povo a ser santo, porque eles foram separados para serem uma nação especial, uma nação diferenciada, né? Então, eles precisavam ser santos. Então, o que que acontece? Deus é santo. Então, para você chegar perto de Deus, você tem que ter uma santidade, senão você morre, como Nadab e Abiú morreram. Então, o que que acontece? Aqui era onde Deus estava. Então, para você chegar próximo daqui, você tinha que estar em santidade. Então, o que que acontece? Havia uma impureza ali, né, daquele povo. Não é impureza no sentido de pecado. A gente vai ver, daqui a pouco eu vou explicar qual a diferença entre pureza e o pecado. Não era impureza no sentido de pecado, mas havia uma impureza cerimonial, uma impureza ritual, uma impureza que é humana, é sem querer, acontece, mas era uma impureza. E essa impureza que havia naquele povo, na humanidade, ia contra a santidade de Deus. Então Deus avisa esse povo, olha, quando vocês estiverem nessas condições, não cheguem perto do meu tabernáculo, senão vocês vão morrer. Como Nadab e Abiú foi fulminado, vocês vão ser. Era isso que Deus está querendo dizer. Então tomem cuidado, não se acheguem perto de mim impuros, né? Então a impureza significava ali uma condição de imundície. Era algo que revelava a natureza imunda daquele povo, mas não significava um pecado, mas trazia à tona a natureza imunda que eles tinham. Então isso ia contra ali a santidade de Deus. A gente viu no capítulo 11, né, alguns animais que não se podia comer. Se comesse aquele animal, não é pecado, não era um pecado comer aquele animal. Era uma impureza, você se tornava imundo, mas você não pecava, mas era uma imundície. Tanto que a gente viu o que eles tinham que fazer, eles tinham que se lavar as roupas, e eles só ficavam puros novamente no outro dia, né? A gente lembra que o dia hebreu é de uma tarde até outra tarde. Então, não era um pecado. Não havia uma condição de pecado ali, né? Mas o que que acontece? Naquele momento, quando eles comiam aquela carne imunda, a natureza imunda deles de ser humano era revelada. Então isso ia contra a natureza de santidade de Deus. Então eles não podiam chegar perto do tabernáculo. Então, por exemplo, Deus deu um monte, no capítulo 11, Deus deu um monte de animais que não se podia comer. Se a pessoa comesse, ela não ia morrer porque comeu. Ela ia ficar imunda. Aí ela ia ficar imunda, ia ter que lavar suas roupas, se lavar, e ela ia perder aquela imundície no dia seguinte. Então, o que que isso significa? Significa no estado dela de imundície, ela tinha que ter consciência que ela não podia chegar perto do tabernáculo. Eu tô imundo, então eu não posso chegar perto da casa de Deus, porque Deus é santo.
Então, se Deus é santo, eu tenho que ser santo. Porém, agora eu estou com a minha natureza imunda revelada. Eu me tornei imunda. A minha natureza imunda veio à tona. Então, eu não posso chegar perto de Deus. Então, era isso que acontecia. Então, no capítulo 11, a gente estudou vários animais que não se podia comer. Se eles comessem, o que aconteceria? Eles revelariam uma natureza imunda neles. Então, por exemplo, a pessoa comeu porco. Né? Nessa época, ela comeu porco. Ela se tornou imunda porque ela comeu porco, não podia comer porco. Ela pecou? Não. Ela se tornou imunda, ela se tornou impura. Ela não tem como entrar em contato com Deus porque ela não tem santidade que requer para ela se chegar a Deus. É isso que significa. A imundice é contrária à santidade. É impossível uma pessoa imunda ser santa. Então, a santidade é uma coisa, a imundícia é o contrário da santidade. Então, era isso que significava. Se a pessoa comesse um porco, a pessoa comeu um porco. Ela pecou? Não, ela não pecou. Mas ela tem que ter consciência que ela se tornou imunda ao comer aquele animal. Ela comeu aquele animal, se tornou imunda. Então, o que ela tem que fazer? Esperar o dia passar. Ela tem que se lavar as vestes dela, esperar o dia passar. No dia seguinte, ela tá pura. Então, a gente vê que era algo passageiro, era algo temporário, não era um pecado. Mas era uma condição que expunha a imundície do ser humano. Então, como o ser humano se tornou imundo ali, ele não podia chegar no tabernáculo, ele não podia vir aqui e encostar nessa cortina do átrio, senão ele ia morrer fulminado. Então, ele não podia chegar perto do tabernáculo, porque para você se aproximar do tabernáculo requeria uma santidade sua. Então, o que acontece? A gente lembra no capítulo 9, se eu não me engano foi no capítulo 9, a gente viu que iniciou-se o trabalho ali dos sacerdotes. E o que houve quando iniciou o trabalho dos sacerdotes? Eles fizeram, né, um sacrifício ali pelo povo. Então, o povo, naquele momento, né, ofereceu um sacrifício de pecado. Então, aquele sacrifício de pecado limpou aquele povo, né? A gente sabe que é temporariamente, porque bode não limpava o pecador por muito tempo como Cristo limpa. Então, era uma limpeza temporária, né? Tanto que todo dia, né, tinha que ser feito um ritual e a ano tinha que ser feito também, o sumo sacerdote tinha que fazer, né? Então, mas eles tinham sido limpos daquela natureza, entre aspas, né? Eles tinham sido limpos daquilo. Mas haviam determinadas coisas, a gente vai ver que são coisas até normais, igual a menstruação de uma mulher, gente. A menstruação tornava ela imunda, porque trazia à tona a natureza dela de pecadora, a natureza dela pecaminosa. E é algo involuntário. Não a mulher não faz não é ela que domina isso, né? É a natureza. Mas traz à tona a natureza pecadora do ser humano. Né? É nesse sentido. Então, por ter trazido à tona a natureza pecaminosa do homem, é como se trouxesse, por exemplo, à tona o pecado original. Você não precisa ter pecado, igual a menstruação. A menstruação não era um pecado, é a natureza humana, a menstruação da mulher. Mas a gente vai ver aqui que ela ficava impura, ela ficava imunda durante a menstruação dela. Então, era algo que trazia à tona o pecado original. Era um sangue que trazia à tona o cheiro do pecado. Porque aquele sangue agora, né, é um sangue sujo, um sangue cheio do pecado original, né? Porque o pecado original era herdado, era gerado. A Eva gerou os filhos dela pelo sangue já do pecado. Nela, na veia dela, corria já o sangue do pecado quando ela gerou os filhos dela. Então, esse sangue vai gerando, né, aquela criança no pecado. Então era isso que acontecia. Então era um sangue que trazia à tona o pecado original. O pecado de Eva era trazido à tona. Então você não podia chegar perto do tabernáculo. Então do capítulo 11 até o capítulo 15, a gente vai ver situações de impureza ritual. Impureza ritual não é pecado. Agora a gente vai ver que existe um outro tipo de impureza mais pra frente, né? Eu só vou falar agora por cima, mas é uma impureza moral. Essa impureza moral, aí sim é pecado. Mas do capítulo 11 até o capítulo 15, não é uma impureza de pecado, condição pecaminosa. A pessoa não tem culpa. A pessoa não tem culpa, a pessoa menstrua, né? A pessoa tem filho, a gente vai ver que no caso aqui, hoje, né, é no caso de ter filhos. Então, a paz, Elisha, boa noite. Então, a pessoa
pessoa tem filhos, não é pecado, mas aquilo expõe ela à condição dela da natureza pecaminosa do pecado original. Então, por isso ela se torna imunda. Não porque ela fez algo errado, não porque ela pecou voluntariamente, não porque ela fez alguma coisa, mas porque a natureza pecaminosa herdada pelo pecado original foi revelada. Ela menstruou, aquele sangue cheira a pecado. Aquele sangue, né, o sangue que corre nas veias daquela mulher que menstruou, é o sangue, né, que foi herdado do pecado. Então, aquilo trazia à tona aquela condição dela, né, de herdeira do pecado original. É isso que quer dizer, tá bom? Então, não é um pecado. Igual comer porco não era pecado. Eles podiam comer porco, mas eles tinham que entender que eles se tornariam imundos. O que isso quer dizer? Que eles tornariam à tona a natureza deles de imundície, né, a natureza deles de pecadores, né, pelo pecado original, e eles não poderiam chegar perto de Deus, porque se eles chegassem perto de Deus, aconteceria com eles o que aconteceu com Nadab e Abiú. Então é isso que acontece aqui, tá? Então, eu tentei fazer um resumão aqui, mas agora, conforme eu for explicando, gente, o capítulo 12, 13, 14, 15, vocês vão entender melhor, tá? Mas eu quis dar esse resumão, porque no capítulo 11 eu não pude falar. Hoje, como é curtinho, são 8 versículos, dá para eu explicar, tá? Então, do capítulo 11 até o capítulo 15 são impurezas rituais, impurezas cerimoniais. Não é pecado, mas é uma condição que revela a impureza do homem trazida pelo pecado original. É isso que quer dizer, né? É uma coisa involuntária, mas revela a condição dele de imundo, que o ser humano é imundo em si. É isso que quer dizer, tá bom? Então, antes de começar o capítulo de hoje, eu vou ler uma passagem que é muito interessante em Levítico mesmo. Levítico 15, versículo 31, diz assim: assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Foi o que eu disse aqui. Então, aqui é resumido o que eu disse. Então, aqui Deus está revelando para eles qual que é a impureza deles. Eles não tinham noção. Se ele não falasse, se Deus não falasse, a mulher menstruada ia lá tocar no átrio. Tocar na cortina do átrio e ia morrer dura lá no chão, porque ela ofendeu a santidade de Deus. Então, antes que isso acontecesse, Deus começa a falar quais são as impurezas que revelam a imundície do ser humano. Então, ele fala aqui no capítulo 15, versículo 31, que ele está revelando essas impurezas para que o homem não morra. Porque se ele não revelar, o homem vai se chegar a ele e ele vai morrer. Como Nadab e Abiú morreram, ele vai morrer. Porque eles vão querer contaminar o tabernáculo de Deus. E o tabernáculo de Deus não se contamina. O poder de Deus é muito maior. Foi o que aconteceu com o fogo estranho que Nadab e Abiú levaram. Eles levaram fogo estranho. O fogo de Deus veio e consumiu o fogo deles. Mostrou que o fogo de Deus é muito maior. Então, não é possível contaminar o tabernáculo de Deus. Então, Deus tem esse cuidado com esse povo. Porque senão o povo ia se chegar realmente. Imagina, a pessoa não ia saber. A gente vai ver que tem condições aqui que são absurdas. A gente fala, nossa, né? Mas tem lógica. Quando a gente para pensar, tem lógica. Então, agora a gente vai começar a estudar o versículo 1, tá? Então, eu já expliquei. Se alguém tiver alguma dúvida, aí depois, no final da aula, vocês falam no Meet ou deixa ali a pergunta no Instagram ou me manda depois pelo WhatsApp, tá bom? Mas, assim, com relação aos animais, foi isso que eu disse. Não era pecado eles comerem. Eles podiam comer. Mas eles tinham que entender que se eles comessem um animal proibido, isso ia contra a santidade de Deus. Por isso que eles se tornavam imundos. Porque eles comeram algo imundo. Porque o porco era algo imundo. Porque o porco, ele se alimenta de coisas do mundo que são imundas. Então, ele é um animal imundo. Ele se alimenta do que é imundo. O que come coisa imunda é imundo. Então, você é aquilo que você come, né? Como dizem. Então, se você se alimenta de coisa imunda, você é imundo. Então, é isso que Deus está querendo dizer. O porco se alimenta de coisa imunda, então ele é imundo. Você se alimenta do porco, então você também é imundo de tabela, porque você comeu aquilo que come o que é imundo. Então, o que você se alimenta, você é. Você se alimentou de coisa imunda, então você se tornou imundo. Você é imundo também, né? Então, mas isso não era uma condição de pecado, comer a carne, né? Do animal. Era uma condição de imundície. Então, ele não podia chegar perto do tabernáculo. Por exemplo, também o cadáver. A gente viu que eles não podiam tocar no cadáver de um animal morto, né? Porque eles se tornariam imundos.
Mas, gente, igual, por exemplo, você tem que levar o animal. Você foi achado um animal morto ali, você vai ter que tirar aquele animal dali. Então, tocava, era uma condição normal. Não é que era um pecado, não era pecado. Mas eram questões da vida natural. Mas expunha você a uma imundície contrária à santidade de Deus. Por exemplo, um familiar morria. Você não podia tocar no cadáver desse familiar, senão você se tornava imundo. Então, como que o seu familiar vai morrer, você não vai tocar no seu familiar. Você vai tocar no seu familiar e você vai limpar ele, vai arrumar ele para enterrar ele. Era uma condição normal da vida, né? Igual sem querer, você acha um bicho morto na sua casa, você tem que tirar aquele bicho. Isso não é um pecado, isso não revelava um pecado. Assim como comer o animal também não era um pecado. Mas expunha a imundície, que era contrária à santidade de Deus. Então, por exemplo, tocou num cadáver, cadáver é o que? Morte. E morte é contrário à santidade de Deus. A santidade de Deus é vida, não é morte. Como que você vai se chegar ali com o cheiro da morte perto de Deus? Não, morte e Deus é contrário. Deus não é Deus de morte, Deus é Deus de vida. Então, é tudo que revelava, né, a imundície humana e que ia contra a santidade de Deus, era proibido. Não podia chegar perto do tabernáculo, senão você era fulminado, você ia ser morto, como foi Nadab e Abiú, é isso que quer dizer aqui, tá bom? Então agora a gente vai começar o capítulo 12. Diz assim, versículo 1, disse mais o Senhor para Moisés, né? Aqui, antes de ir para o próximo versículo, eu vou ler algumas coisas que lembram a gente que a natureza humana é pecaminosa, tá? Então, você já nascia no pecado. Você não precisava pecar. Você herdou o pecado original. Você veio com o sangue de quem foi herdando o pecado original. Então, no seu sangue tem ali o pecado original. Então, você não precisa fazer nada. Então, é isso que quer dizer aqui. A gente vai ver nesse capítulo 12, significa isso. Então, a natureza humana é pecaminosa. Então, aquele bebê gerado no ventre, quando ele nascia, ele já nascia com a natureza pecaminosa. Ele já nascia morto, né? Ele já nascia morto, entre aspas, que eu digo, morto espiritualmente, porque ele herdou o pecado original, né? E a gente encontra isso aonde? No livro de Salmos, no capítulo 51, versículo 5, diz isso, né? Hoje vai ser uma aula um pouquinho mais complexa, mas eu vou explicar bem direitinho para ficar bem fácil de entender esse capítulo, tá? Diz assim, Salmos 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, né? Aqui Davi falando, né? Eu nasci na iniquidade e em pecado a minha mãe me teve, né? Então, Davi foi gerado em pecado. Por quê? Por causa do pecado original. Então, recebeu-se, houve uma herança ali do pecado original e ele foi gerado já no pecado. O homem já nasceu com inclinação para o pecado, porque ele já foi gerado no pecado, ele já nasceu com a natureza pecaminosa, né? Quem tira essa natureza da gente é Cristo, mas a gente nasce com essa natureza. No final da aula eu vou explicar quem hoje está em Cristo e gera um filho, se esse filho vai ter essa natureza ou não. Vou explicar no final da aula. Aí tem também no livro de Salmos, a gente vê, capítulo 58, versículo 3, diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Então aqui também está falando sobre a pessoa que já nasceu no pecado. Então aqui está dizendo que os ímpios, eles são desviados ao pecado desde o momento em que eles são gerados. Eles foram gerados no ventre da mãe dele, ali no ventre da mãe dele, eles já são desviados ao pecado, por causa da natureza pecaminosa que eles herdaram de Adão e Eva. E aqui continua, nascem e já se desencaminham. Então eles já nascem naquela natureza pecaminosa e eles já se desviam, porque neles há uma natureza pecaminosa. Eles herdaram essa natureza pecaminosa. Então a natureza deles é pecar. Então eles já vão pecar, eles já correm e pecam. Aí em Efésios, né, é a última menção que eu vou dar para a gente já voltar para o versículo 2, o capítulo 12. Diz assim em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz assim: Ele vos deu vida, né? Jesus Cristo nos deu vida, estando nós mortos pelos nossos pecados. A gente estava morto pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mas Jesus Cristo nos deu vida, né?
nos quais andastes outra hora, né? Então, a gente estava morto pelos pecados e erros que a gente cometia antes, e Jesus Cristo veio e nos deu a vida, né? E a gente estava morto, mas ele veio e nos deu a vida ali, né? E a gente estava morto no meio do pecado e do erro. Aí continua, segundo o curso deste mundo, né? Então a gente andava segundo o que o mundo queria que a gente andasse, né? O mundo jaz no maligno. Então, Satanás é o príncipe desse mundo. Então a gente andava segundo o que ele queria que a gente andasse, no pecado e no erro, né? Isso quer dizer. Então, aqui diz que Jesus Cristo veio e nos deu vida, segundo o príncipe da potestade do ar, né? Então aqui a gente tá falando que a gente andava segundo o curso deste mundo, né? Que jaz no maligno. Então a gente andava segundo o que Satanás queria que a gente andasse, né? Segundo ele, que é o príncipe da potestade do ar. Quem? Satanás. Então Satanás é o príncipe da potestade do ar, né? Ou seja, ele é o príncipe dos poderes, né? Do ar. Na Bíblia, quando fala ar, não é poder do ar alto, né? Poder do ar no sentido de baixo, poder de podridão. Ele é o líder, ele é o poderoso ali no conjunto de coisas baixas, né? É isso que quer dizer, né? Então, aqui diz, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, antigamente, habitava em todo mundo, por causa da natureza pecaminosa de todo mundo. Então, todo mundo saía, errava, pecava, e Satanás fazia festa, porque todo mundo tinha natureza pecaminosa. Mas Jesus Cristo veio, tirou de nós essa natureza pecaminosa, nos resgatou e nos retornou, né, ao estado anterior ao pecado, nos tornou justos, né? E hoje, esse espírito de Satanás, né, do erro, do pecado, né, habita em quem? Em quem é desobediente. Em quem é desobediente ao quê? A palavra de Deus. Então, hoje, ele está fazendo a festa em quem é desobediente à palavra de Deus. É isso que está dizendo aqui. Então, continua. Entre os quais também todos nós andamos outrora, né? Seguindo as inclinações da nossa carne. A gente também já teve assim, né? Então, é isso que ele está falando. A gente também já teve assim. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A gente já teve igual esse povo desobediente de hoje. A gente já andou pela carne e a gente já teve pensamentos ruins, né? Isso que ele está dizendo. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, aqui está querendo dizer o quê? Então, a gente já nasceu com natureza ruim. A gente já nasceu com natureza ruim mesmo. Então, agora, explicado isso, a gente vai entender a condição da mulher que tinha um parto nessa época, né? A gente lembra que aqui há 3.500 anos atrás, antes de Cristo, né? Então esse povo ainda não havia recebido uma nova natureza, eles ainda tinham uma natureza pecaminosa, né? Então agora no versículo 2 diz, né? Moisés, né? Deus havia falado no versículo 1, né? Para Moisés, chamou Moisés e falou com Moisés. E agora no versículo 2, né? Deus fala, Moisés, fala aos filhos de Israel, né? Fala ao povo, né? Que se uma mulher do povo, né? Tiver um filho, né? E esse filho for menino, ela vai se tornar imunda por 7 dias. Como nos dias da sua menstruação ela vai ser imunda. Então foi o que eu disse. Não é pecado ter filho. Então aqui não era uma impureza, uma imundice condicional ao pecado. Deus fala para a gente procriar. É uma ordem de Deus, procriem, né? E não é a forma de procriar, ser gerando. Então não é um pecado gerar, não era um pecado essa mulher gerar. Então o que acontece? A gente vê que aqui a condição da natureza dela pecaminosa só é revelada no ato do parto. Durante a gestação, os 9 meses de gestação, ela não estava em natureza impura, ela não estava em natureza imunda. Então não é pecado gerar. É por isso que eu falo que é um assunto bem complexo esse capítulo. Senão pessoas distorcem e falam que é pecado ter relações sexuais, é pecado gerar, e não é isso que a Bíblia diz. Então há um contexto aqui todo. Então aqui está querendo dizer o quê? Durante os 9 meses de gestação da mulher, ela está normal, ela pode chegar no átrio. Ela pode se chegar perto de Deus. Ela não perdeu a santidade que pode se aproximar à santidade de Deus. Porém, aqui fala do parto. Então, o problema não é ela gerar. Ela pode gerar, não é pecado gerar. E também não é pecado parir. Foi o que eu disse no início. Impureza não é pecado. Aqui está revelando uma natureza
dela pecadora, a natureza do pecado original. Porque o que acontece? Quando a mulher tem filho, ela sangra. Ela fica sangrando alguns dias, né? Como se fosse uma menstruação. Por quê? Porque ela precisa limpar o útero. Né? A menstruação da mulher é isso, né? O útero se prepara para gerar um bebê. Não veio o bebê, a mulher não tá grávida, então a menstruação vem e aquele útero é limpo. Então todo aquilo que foi preparado para gerar um bebê sai e começa um processo de limpeza da mulher, né? E aqui é a mesma coisa. Quando a mulher gera um filho, quando ela tem o filho, ela fica alguns dias sangrando. Por quê? Porque ela tá passando por um processo ali de limpeza do útero dela. O que traz à tona a natureza dessa mulher de pecadora não é ela ter gerado um filho, mas é ela estar sangrando. A gente vai ver que a questão é o sangue. O problema é o sangue que está saindo dessa mulher. Então, o sangue revela a natureza pecaminosa dessa mulher. Não porque ela pecou, mas porque ela em si herdou o pecado original. Ela foi gerada com um sangue que foi herdado pelo pecado original, né? Eva gerou um bebê pelo sangue do pecado. O bebê dela gerou outro bebê pelo sangue do pecado. E um foi gerando o outro com o sangue do pecado nas veias. Então foi herdado aquele sangue. Aquele sangue tem cheiro de pecado. Então era isso que trazia à tona a natureza imunda dessa mulher. Mas, gente, não significa que a mulher é imunda, né? Senão a gente vai achar que a mulher era uma imunda. Não é isso que quer dizer a Bíblia. Não quer dizer que a mulher era imunda. Mas quer dizer que foi revelado ali a natureza imunda do ser humano por meio daquele sangue que está sendo trazido à tona. Mostrou o quão imundo é a natureza humana, o quão imundo é o ser humano, né? Antes do resgate de Cristo, é claro. Então era essa a condição, né? E aqui dá uma informação muito importante pra gente. Fala que assim, esses 7 dias que ela vai se tornar imunda, é a mesma regra que se aplica quando ela está menstruada. Isso é uma informação importante, porque a gente vai conseguir informações complementares do que vai acontecer com essa mulher no capítulo 15. E eu vou falar agora para vocês um resumão, tá? Não vou ler o capítulo não, mas eu vou falar o que acontece. A pessoa quando se tornava imunda, ela não podia chegar perto do tabernáculo e ela não podia tocar em nada sagrado. Nada que fosse sagrado ela não podia tocar. A gente lembra que tinha uma oferta, né, oferta pacífica, que era uma oferta que o ofertante participava daquela oferta, ele comia aquele alimento também, porque era uma oferta pacífica, um acordo de paz entre ele e Deus. Então ele sentava à mesa e comia também da oferta. Ela não podia comer, porque ela estava imunda. Então ela não podia comer isso. O marido dela ia lá, ia pegar o sacrifício dele, ele ia comer. Ela não poderia comer, não poderia participar daquilo. Então ela não podia tocar em nada que fosse sagrado. Ela não podia tocar em nada que fosse sagrado, em nada que fosse santo. Ela não podia se chegar ao tabernáculo, ela não podia fazer nada disso, porque a natureza imunda dela foi revelada. E a imundice dela é contrária à santidade de Deus. Então ela não podia participar de nada sagrado, porque a santidade foi quebrada, né? Porque a natureza pecadora dela foi revelada. Então diz assim, né? Nessa época também é algo muito importante, porque o que acontece? Os homens tinham direito sobre a mulher. A gente lembra, né, que as mulheres eram até vendidas, né, como esposas, tal. Então o homem tinha um direito ali. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas o homem tinha um direito sobre a mulher. Então imagina, creio eu também que essa regra tenha sido até para proteger também a mulher. Porque senão era capaz, nessa época, imagina aqueles homens ali, né, primitivos, selvagens. A mulher ia ter filho e no dia seguinte eles iam querer ter relações com elas. Então aqui também foi uma forma de proteger as mulheres também. Então eles não poderiam ter relações sexuais com suas mulheres, eles teriam que esperar. Então foi uma forma também de proteger a mulher. É claro que a natureza pecaminosa delas foi revelada por meio daquele sangue. Mas, gente, na situação que era naquela época, eles forçariam a mulher a ter relações sexuais com ele. Então foi uma forma também de proteger essas mulheres, né? Então aqui a gente vai ver agora o que acontecia nesses 7 dias, né? Nesses 7 dias ela não podia tocar nada. Se ela tocasse alguma coisa, aquilo ia se tornar imundo. Ela foi e tocou numa blusa.
a blusa tá imunda. Qualquer coisa que essa mulher tocasse se tornava imundo, porque ela estava imunda. A imundice dela passava para aquilo que ela tocava, então ela não podia tocar em nada. E aquilo que ela tocasse ia ficar imundo até o final da tarde, né? A gente lembra que o dia hebreu era de uma tarde até outra tarde, então ia ficar o dia inteiro imundo aquilo que ela tocou, né? A gente vai ver isso no capítulo 15. O que mais que acontece também? O que ela sentasse ia se tornar imundo. Não é só o que ela toca, ela sentou, tornou imundo a cadeira que ela sentou. O banco que ela sentou se tornou imundo, porque ela tá sentada lá menstruada, ela tá sentada lá porque acabou de ter um filho e tá sangrando. Ela tornou imundo aquilo. Então, tudo que ela sentasse, a cama que ela tá deitada era imunda, era tudo imundo. Aquela natureza pecadora era revelada de tal forma que tudo que ela tocasse se tornava imundo, né? Perdia também aquela conexão, né? Então, ela não podia tocar em nada, porque tudo se tornava impuro. O que também acontece, né? Quem tocar em algum, aqui no capítulo 15 diz, eu anotei, quem tocar em algum objeto que ela tornou imundo deve lavar suas vestes e tomar banho e será imundo até a tarde. Então o marido, né, imagina, o marido não podia tocar nessa mulher. A mulher teve filho. Ela só podia ficar ali com o filho dela, amamentando o filho dela. Mas o marido não podia tocar nessa mulher. Se o marido tocasse nessa mulher, ele ia se tornar imundo. A mulher acabou de ter o filho dele, mas ele não podia tocar nessa mulher. Porque ele ia se tornar imundo, porque ela estava imunda, porque ela estava sangrando, porque teve um filho. Então era essa situação. E diz aqui, se ele tocasse nela, né? Se ele tocasse em algum objeto ali que ela tocou, ele ia se tornar imundo o dia inteiro. E ele devia tomar banho e ele devia lavar as roupas dele. É algo interessante de falar, que eu andei estudando e vi, nessa época não era um costume higiênico, não se tinha muita higiene, gente, não é como hoje. Existia casos até que se tomava banho uma vez por ano, sério, pelo que eu estudei. Tinham pessoas que tomavam banho uma vez por ano, eles lavavam roupa uma vez por ano. Não é como é hoje pra gente, né, chuveiro, não era, era rio, né? Então, eles tomavam banho uma vez por ano, lavavam a roupa uma vez por ano. Eu vi alguns casos assim, na antiguidade se fazia isso, imagina, né, a situação. Então, por isso que Deus aqui manda lavar roupa, porque senão ele ia ficar um ano sem a roupa estar lavada. Então, Deus fala, você vai lavar sua roupa, porque você tocou nela imunda, né, nesse objeto imundo. Outro objeto que ela tenha tocado, né, se tocou em um objeto imundo que ela tocou, então você se tornou imundo. Então, qual que é a outra também? Se o homem for lá e se deitar com ela, né? Ele também vai se tornar imundo por um dia, não, por 7 dias. Porque ele se deitou com ela. Então, se ele se deitasse com ela, ele ia ficar imundo por 7 dias. Ou seja, ele não ia poder tocar em nada santo por 7 dias, não ia poder chegar perto do tabernáculo por 7 dias, né? E ele ia ficar imundo por 7 dias, né? E diz também que tudo que ele sentasse também nessa condição de imundo, ele também tornaria imundo. Esse homem que se deitou com essa mulher. Aí no versículo 3 continua. E no 8º dia, né, se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Então a gente lembra, a mulher foi e teve um menino, teve um filho homem. Ela vai ficar 7 dias imunda. Ninguém pode tocar nela, ela não pode tocar em ninguém, não pode tocar em nada sagrado, tudo que ela tocar vira imundo. 7 dias. No 8º dia, o que que acontece? O bebê, ele vai passar ali pela circuncisão. A gente estudou, né, a circuncisão em Gênesis. Então, ele tinha que cortar ali o prepúcio, né? Então, ele passaria por isso o menino. Aí, no versículo 4 diz, depois ficará ela 33 dias e a purificar-se do seu sangue. Então, a gente vê aqui qual que é o problema. Ela tem que se purificar do quê? Não é de ter tido filho. Ela tem que se purificar do sangue dela. O problema que revelou a imundície dessa mulher foi o sangue. Não foi o filho. Não é pecado ter filho, não foi um pecado ela ter filho. Mas ao sair aquele sangue foi revelada a natureza pecadora dela. Então ela precisava se purificar daquele sangue pecador que saiu dela. Aquele sangue que cheirava pecado, né, que saiu dela. Então ela precisava se purificar disso. Aí diz aqui no versículo 4, depois ela vai ficar 33 dias para purificar o seu sangue. Então são 7 dias imunda, sem poder tocar em nada, e tudo que ela tocar vira imundo, e 33 dias se purificando. O total dá 40 dias, né? Então diz assim, nesses 33 dias ela não pode tocar em nada santo. Continua ainda a regra, ela não toca em nada santo.
nem deve entrar no tabernáculo. Ela não pode tocar no tabernáculo, entrar no tabernáculo. Continua essa regra. Porém, ela já pode tocar no marido, ela pode tocar nos objetos, ela não vai tornar mais nada imundo ao tocar, né? A diferença é essa. Nos 7 dias, ela torna imundo aquilo que ela tocar. Nos 33 dias, ela não torna mais imundo aquilo. Ela pode tocar. Porém, ela não pode participar de nada santo. Ela não pode comer e tocar em nada santo e nem ir para o tabernáculo. Porque ela ainda está em purificação. Ela não foi purificada ainda, né? Então, aí no versículo 5 diz: mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Ou seja, quando é menina, é tempo dobrado. Então, ela fica o dobro do tempo imunda, né? Então, vem uma questão, por quê, né? Quando ela tem um filho homem, ela fica 7 dias imunda. E quando ela tinha uma filha mulher, ela ficava 14 dias imunda, é o dobro, para ela se purificar de um sangue que saiu, né, por um filho homem, ela precisaria ser purificada 33 dias, né, fora os 7 de imundície, mais os 33 dias. E agora para uma menina são 66, né, é o dobro, né, então o que que acontece, né, por que que é o dobro quando é menina, né, porque tem o dobro. Então agora eu vou falar esse assunto que é o complexo que eu falei, né? É uma diferença aqui, clara, né? A Bíblia faz uma diferença clara entre homem e mulher. Uma diferença muito como se a mulher, né, fosse realmente inferior, como se a mulher realmente fosse uma condição abaixo, porque para ela tem que ser ela vai pagar mais. Quando é mulher, ela paga mais, né? Ela precisa o dobro de tempo para se purificar, o dobro de tempo para tirar sua imundície. Então, e aí? Convém a gente lembrar, né, que quando a gente estudou sobre a consagração dos primogênitos em Êxodo, eu tirei uma dúvida e falei o quê, né? Que a consagração dos primogênitos era só para homem. Não se consagrava primogênito mulher. Se, por exemplo, o homem teve uma mulher primeiro, teve 3 mulheres primeiro, e o 4º filho foi homem, a consagração era do filho homem, porque a mulher não era consagrada como primogênita, era só o filho homem. Então é importante a gente lembrar disso, trazer isso à tona, porque agora a gente vai ver o que que acontece. Eu vou ler Gênesis capítulo 3, versículo 16, para a gente ver qual foi a consequência do pecado de Eva. Diz assim, Gênesis, capítulo 3, versículo 16. E para a mulher, Deus disse, né? Aqui a gente lembra que qual é o contexto que a gente está vendo aqui em Gênesis 3,16. Eva pecou, né? Eva e Adão pecaram. Eva comeu do fruto e depois foi e orientou o seu marido a comer também. Então agora Deus vai dar uma punição para Eva. Deus vai dar-lhe uma sanção para Eva. Então a gente vai falar agora sobre isso. O que foi que Deus deu de punição para Eva? Aí diz assim: e para a mulher Deus disse, né? Olha, eu vou multiplicar muito os sofrimentos da sua gravidez. Em meio às dores você vai ter filhos. E o seu desejo vai ser para o teu marido. E ele vai te governar. Então, quando a gente estudou Gênesis, capítulo 3, versículo 16, eu expliquei. Aqui surgiu o machismo. Deus instituiu, porque o que acontece, né? Mas hoje a gente é liberto disso, tá, gente? Em Jesus Cristo, eu vou explicar isso também. Mas antes, o que que acontece? Eva e Adão estavam no mesmo patamar. Eva foi criada como uma auxiliadora, os dois estavam dentro da mesma missão. Qual que era a missão dos dois? Evoluir espiritualmente, ter filhos, era uma evolução conjunta ali, né? Era um trabalho conjunto. E o que que acontece? Eva foi e deu conselho para Adão comer aquele fruto. Falou, não, o fruto é bom, Adão, ó, eu tô viva, eu não morri, come aí que vai ser bom. E ele ouviu o conselho da Eva. Então, o que acontece? Quando a gente estudou Gênesis, a gente falou que Deus falou o quê? Olha, por você ter ouvido sua mulher, né? Porque Adão ouviu a Eva, lá no Jardim do Éden, né? Então, agora, Deus, no capítulo 3, versículo 16, Deus está querendo dizer o quê? Como Adão ouviu a Eva lá no Jardim do Éden, e aconteceu tudo isso, então agora
o seu marido não vai te ouvir mais. É isso que Deus estava querendo dizer no capítulo 3, versículo 16. Mas a gente já saiu dessa maldição, tá? Já vou explicar. Mas, assim, era essa a condição antes de Cristo. Era essa a situação. Então, a mulher havia sido colocada em uma situação de inferioridade. Infelizmente, é verdade. Por conta do erro de Eva. Por conta do pecado de Eva. Mas hoje, graças a Deus, a gente não tem mais isso. Eu já vou explicar na Bíblia, onde a gente encontra que a gente se libertou disso hoje, tá bom? Hoje o homem não é superior à mulher e nem a mulher ao homem. Nós somos iguais, tá? Então eu vou mostrar isso na Bíblia. Mas naquela época, gente, esse foi o castigo de Eva. E esse foi o castigo de todas as mulheres que herdaram o pecado de Eva. Então o que acontece? Eva deu um conselho errado. E Adão ouviu o conselho dela. Então, o que Deus fala? Ó, agora o homem não vai mais ouvir sua mulher. Como o homem ouviu no Jardim do Éden e se deu mal, fez coisa errada, então agora ele não vai ouvir mais. E a mulher, ela não vai mais tomar decisões. A mulher não vai mais ficar adiante de nada. Porque a Eva ficou adiante e ela errou. Ela tomou uma decisão e ela errou. Ela governou sobre Adão, porque ela que orientou Adão e ela errou. Então, qual que é a punição que Deus deu lá no Jardim do Éden? Deus falou, então, agora, como Eva deu o conselho errado e Adão caiu no conselho de Eva, então agora o homem não vai mais ouvir sua mulher, a mulher não vai mais dominar sobre o homem, porque ali a Eva dominou sobre Adão naquele momento. Adão obedeceu a Eva e fez o que ela falou. Adão conhecia a verdade falada da boca de Deus. Eva conhecia a verdade falada da boca de Adão, mas Adão conhecia a verdade falada da boca de Deus. E Adão ouviu a Eva. Então Deus faz o quê? Deus fala, então agora a mulher ela não vai ser mais ouvida. Ela não vai ser mais ouvida, o homem não vai mais ouvir sua mulher, a mulher não vai mais governar sobre o homem, a mulher não vai ficar falando mais o que o homem tem que fazer, a mulher não vai fazer mais isso. Pelo contrário, aí ele fala, agora o homem é que vai te governar. Então Deus fala isso no Gênesis 3,16. Então agora o homem vai mandar na mulher. O homem vai falar para a mulher o que ela tem que fazer. O homem vai falar para a mulher onde ela tem que ir. O homem vai falar o que a mulher tem que fazer, o que tem que deixar de fazer. O homem vai mandar. É isso. Então essa foi a consequência das mulheres por conta do pecado de Eva. Né? Então esse, infelizmente, foi o resultado. E nessa época eles estavam vivendo isso ainda, né? Hoje, graças a Deus, a gente não vive mais isso. Mas nessa época eles estavam vivendo isso. Por isso é que a mulher não é consagrada primogênita. É só o homem. O homem primogênito era consagrado a Deus, a mulher não. Porque a mulher vivia debaixo de uma inferioridade. Deus havia colocado ela sob uma inferioridade ao homem, para o homem governar sobre ela, o homem mandar na mulher. Então, por isso que mulheres eram vendidas. Por isso que mulheres, né, a gente vê coisas absurdas, né, que homens mandavam na vida das mulheres. Porque foi isso que Deus mandou. Por causa do pecado de Eva. Mas a gente tem uma ótima notícia para nós mulheres, graças a Deus. Hoje a gente não vive mais debaixo disso. Jesus Cristo nos libertou e em Cristo hoje não há mais homem, mulher, judeu, grego. Em Cristo somos todos iguais. Então o homem e a mulher hoje em Cristo voltaram para a condição que eram lá no Jardim do Éden, iguais. O homem não é superior à mulher e a mulher não é superior ao homem. Em Cristo, né? Em Cristo, a gente consegue sair debaixo dessa palavra de Deus, porque isso foi uma palavra de Deus dada para quem? Para esse mundo, para todo aquele que nascia de Eva. Então, todo aquele que ainda vive nesse mundo e nasceu da Eva e está herdando ainda o pecado, ainda está debaixo dessa palavra. Mas aquele que já morreu para esse mundo e renasceu em Cristo foi liberto disso. E é tornado igual. O marido e a mulher ali, iguais. Não, o homem não é melhor que a mulher e nem a mulher é melhor que o homem. Os dois estão juntos na mesma missão. E eu vou falar sobre isso mais para frente. Qual é a missão da mulher, né? Muita gente confunde e acha que a mulher é inferior ao homem. Não é isso que a palavra de Deus diz, nem no Novo Testamento. Eu vou explicar. Então agora eu vou dar uma boa notícia. Lá em Gálatas, capítulo 3, do versículo 26 ao 28, diz isso.
Diz que nós somos libertas, graças a Deus. Que a gente não está debaixo disso mais. O homem não manda mais na gente, graças a Deus, né? Hoje nós, graças a Deus, não somos mais inferiores. Era essa a condição da mulher antigamente, era uma condição inferior, né? Oi, Tadeu, a paz. Você tem alguma dúvida? Você levantou a mão? Então eu vou ler agora o que diz, tá? O livro de Gálatas, graças a Deus que nós fomos libertas disso, viu? Dessa inferioridade, graças a Deus. Diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Como que a gente se torna filho de Deus? Mediante a fé em Cristo, só. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo foram revestidos. Destarte, né? Não pode haver, dessa forma, não há judeu e nem grego. Dessa forma, não há escravo e nem liberto. Dessa forma, não há homem e nem mulher. Desta forma, né, não há diferença, somos todos iguais. Porque todos nós somos um em Cristo. É isso que está querendo dizer aqui em Gálatas. Então, graças a Deus, a gente foi liberta dessa inferioridade que Eva havia colocado sobre nós por conta do pecado que rendeu lá no capítulo 3, né, que a gente estudou. Tá? Então, hoje o homem já não governa mais sobre nós por conta do pecado de Eva. Hoje nós temos um trabalho conjunto com o nosso marido. Ele não manda na gente. Nós não somos mais debaixo de ordem, assim, de homem. Graças a Deus, né? Não é mais nessa inferioridade que se falava aqui nessa época. Graças a Deus, em Cristo, somos todos um só. Tá? E mais para frente eu vou falar sobre a condição da mulher com relação ao marido. O que é a submissão que a palavra de Deus diz no Novo Testamento? Muita gente confunde, eu vou explicar o que é isso, tá? Mais para frente. Mas por enquanto vamos só falar isso, que a gente foi liberta dessa inferioridade, graças a Deus. No livro de Colossenses também fala isso, né? Na carta ali aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11, também diz isso, que nós fomos libertas dessa inferioridade, graças a Deus. Diz assim: no qual não pode haver grego e nem judeu, circuncisão e nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo, em tudo e em todos. Então, somos todos iguais. Hoje, a mulher não é inferior ao homem mais. Houve um tempo em que era, segundo a palavra de Deus, pelo que a gente viu aqui por causa de Eva, por causa do erro de Eva, né? Mas hoje, graças a Deus, em Cristo nós não somos mais, não somos inferiores aos homens, nós somos iguais. Em Cristo não há homem e mulher, é igual. Não há diferença para Cristo de um homem e de uma mulher, são iguais. Para Cristo é igual. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, tá? Então, voltando agora para o capítulo 12, né, versículo 6, diz assim: e cumprindo, né, do livro de Levítico, e cumpridos os dias da sua purificação, seja por um filho homem ou seja por uma filha mulher, essa mulher deve trazer ao sacerdote um cordeiro. Gente, olha a situação. Essa mulher, ela tinha sido exposta à condição dela de pecaminosa, de natureza pecaminosa, porque ela teve um filho. Então, ela teve um filho, esse sangue que saiu a ela ter filho, trouxe à tona, né, a lembrança do pecado, né, porque era um sangue ali que trazia o cheiro do pecado, um sangue, né, de pecado. Então, ela tinha, gente, que oferecer o holocausto, porque ela teve filho, porque saiu sangue. Olha do que nós somos libertas, graças a Deus. Glória a Deus, né? Nós somos libertas disso, em Cristo. Então, diz aqui, essa mulher, quando ela teve filho ou filha, depois de passado, né, os 40 dias de purificação se foi menino, ou 33 dias, né, e 7 dias de imundície, 40 no total se foi menino, 14 dias de imundície e 66 dias de purificação se for menina, aí essa mulher tem que ir, né, ali ao tabernáculo e ela tem que oferecer um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola, né, um passarinho, pelo pecado, por oferta pelo pecado. E a gente fala, que pecado que essa mulher cometeu, ela só teve um filho. Não é o pecado que ela cometeu, gente, não é pecado ter filho. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. É o pecado original que veio à tona por causa daquele sangue que saiu.
aquele cheiro daquele sangue, aquele sangue que saiu dela, tem cheiro de pecado. Qual pecado? O pecado original. Ela não pecou em ter filho. Tanto que a gente vê que na parte da gestação inteira dela, ela não precisa oferecer sacrifício nenhum. Ela não precisa se abster de nada, ela não está impura. Mas a impureza dela surge quando o sangue sai dela. Por quê? Porque esse sangue, né, lembra o pecado. Porque ela foi gerada pelo sangue do pecado. Então aquele sangue que sai dela é um sangue de pecado. Por isso que os animais eram mortos ali, entregues a Deus para purificar o pecado deles. Porque eles mesmos, aquela coisa que os pagãos faziam de sacrificar os próprios filhos, para Deus nada ia adiantar. Porque o filho do pagão também tem pecado. Então, o sacrifício daqueles bodes era por quê? Porque o bode era algo que representava ali, né? Algo que pudesse ser recebido por Deus sem pecado, para poder receber o pecado do outro. Então era um ser sem pecado que recebia o pecado do outro, para que o outro fosse perdoado, né? Que foi o que Cristo fez por nós. Mas essa mulher não cometeu nenhum pecado, né? Nesse sentido que a palavra de Deus fala aqui. Mas o pecado original veio à tona conforme aquele sangue saiu dela. Então é isso que acontece. A mesma coisa é a menstruação. A gente vai ver que é absurdo. Depois da menstruação ela tinha que oferecer sacrifício, gente. Imagina, todo mês, a cada menstruação, ela tinha que oferecer um sacrifício. Por quê? Essa mulher pecou ao menstruar? Não. Não é pecado menstruar. Não tem culpa, ela não tem culpa de menstruar. Mas a condição dela, a natureza dela pecaminosa, né? A lembrança do pecado original vinha à tona por meio daquele sangue impuro, né? Aquele sangue que herdou o pecado. Então era por isso. Aí aqui então diz, no versículo 6, né? Ela devia trazer para o sacerdote, né? Um cordeiro de 1 ano para holocausto, ou uma ave, né? Um passarinho, um pombinho ou uma rola, por oferta pelo pecado, né? Pecado original, não é o pecado que ela não cometeu o pecado, mas é o pecado original, à porta da tenda da congregação. Então ela devia levar ali a tenda da congregação. Aí no versículo 7 diz: o sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação. Ai, gente, expiação significa cobrir os pecados de uma pessoa. Isso significa expiação. Quando você faz uma expiação, né? Fazia expiação antes, né? Aquilo estava cobrindo, escondendo aquele pecado, né? Deus não ia ver mais aquele pecado, aquilo estava sendo escondido, né? É nesse sentido. Então essa mulher tinha que oferecer sacrifícios para esconder o pecado dela, gente. Que pecado? O pecado que ela herdou. Ela não pecou, fez nada, né? Ela herdou o pecado original. Ela teve filho, aquele sangue trouxe à tona o pecado original, e essa mulher precisava fazer expiação, gente. Quão difícil que era, né? Qualquer coisa te separava de Deus, como eu disse na última aula que a gente teve. Era muito frágil a relação entre o homem e Deus. Qualquer coisa, assim, te tornava imundo e te separava de Deus. Qualquer coisinha. Então hoje, graças a Deus, em Cristo, né, a gente tem aí o sacrifício perfeito, né? Então diz aqui no versículo 7, o sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Aqui mais uma vez fala qual que era o problema dessa mulher. O que tornou essa mulher impura? O que tornou essa mulher imunda? Não foi ter filho, foi o sangue que saiu dela ao fato dela ter tido um filho. Quando ela teve o filho, o sangue saiu, foi o sangue que a tornou impura. Não foi o filho que saiu dela, mas foi o sangue a tornou impura. E aqui fala mais uma vez isso. E diz no versículo 7, esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Então esta é a lei para quem tiver um parto, né? Teve parto ali, sendo menino ou menina, essa é a lei que deve ser aplicada. Aí agora no versículo 8, né? Para finalizar esse capítulo, e a gente faz um arranjo aqui final e já finaliza a aula de hoje. Versículo 8 diz, mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, ela deverá tomar então 2 rolas, né? 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. O que acontece? Se a mulher for muito pobre e ela não tiver condições de dar um cordeiro, aí existia uma alternativa, ela podia dar 2 passarinhos. Isso é muito importante a gente conhecer a lei anterior, né, a lei de Levítico, para a gente entender o Novo Testamento também. É muito importante, fala muito para a gente sobre o Novo Testamento. Por quê? Porque Maria, quando chega lá, Maria e José,
ela oferece 2 rolinhos, 2 rolas, 2 pombinhos. Ou seja, ela era pobre. A Maria era pobre, José era pobre. Eles oferecem 2 rolinhos pela purificação de Maria após ter tido Jesus. Então, ela oferece 2 pombinhos. Então, isso mostra muito pra gente. A gente vai entender também, por exemplo, conhecendo a lei de Levítico, a gente consegue entender um pouco mais sobre o Novo Testamento, a angústia dos personagens do Novo Testamento. Porque, por exemplo, tem aquela mulher de fluxo de sangue. Quando a gente for estudar sobre a menstruação da mulher, sobre a condição da mulher que tem fluxo de sangue, a gente vai conseguir entender um pouquinho qual era a aflição daquela mulher. Então é muito importante a gente estudar também o Antigo Testamento, para a gente ter uma ideia, assim, né, sobre a aflição do Novo Testamento, que aqueles personagens se encontravam, que aquelas pessoas se encontravam, né? Então nos diz muito sobre isso. Aqui agora eu vou falar o quê? Sobre a submissão, né? Na Bíblia, no Novo Testamento, fala, né, que a mulher tem um dever de submissão ao homem, né? Ao seu marido. Muita gente entende isso errado, né? É que assim, no nosso vocabulário, no nosso idioma, se deu uma mudança nessa palavra. A submissão levou um sentido de inferioridade, mas não é esse o sentido da palavra. É que no nosso idioma, essa palavra foi desviada e acabou tomando um sentido de inferioridade, mas não é isso que a palavra de Deus está querendo dizer. O que quer dizer? Submissão. O que acontece? Há uma missão. Uma missão. Submissão significa o quê? Estar junto nessa missão. É isso que é submissão. Uma missão e uma submissão. É isso, missão junta. Então há uma missão, né? O homem é o sacerdote da casa, né? A Bíblia diz isso. Então o homem é o cabeça da casa, o homem tem que tomar conta da mulher, o homem tem que cuidar da mulher, entregar a sua vida pela sua mulher, a palavra de Deus diz. O homem tem que amar a sua mulher como Jesus ama a sua igreja. O homem tem que cuidar da mulher que tem que amar, tem que respeitar a mulher que tem que tratar a mulher que tem com carinho, com respeito, com amor. E o homem tem que fazer por sua mulher tudo, como Jesus faz por sua igreja. Então o homem tem que fazer isso por sua mulher. Então o homem tem uma missão. Qual é a missão do homem? A missão do homem é fazer dar certo o seu lar, a sua casa, fazer funcionar, né, a sua família. A missão do homem é essa. A missão do homem é que tudo dê certo ali, né? E qual que é a missão da mulher? É a mesma missão do homem. Quando fala submissão, é o que? Missão conjunta. Né? Submissão. Então, ele tem uma missão e ela tem a submissão. Então, ele tem a missão principal. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, o homem tem que dar a sua vida para sua esposa. Sinto muito você, homem, que tá ouvindo, mas é verdade, sabe? Às vezes se fala muito, né, da mulher. O homem acha muito que a mulher tem uma submissão no sentido de inferioridade. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a missão é do homem. É do homem a missão. A missão de manter o lar, de manter a casa, de não deixar nada faltar, de manter todo mundo ali equilibrado bem, é de quem? Do homem. Essa missão é do homem, de prover dentro da casa, assim como Cristo. A missão de Cristo é sustentar a tua igreja, manter a tua igreja de pé. Então essa é a missão do homem. A missão do homem é manter a sua mulher de pé. Não é rebaixar a sua mulher, não é inferiorizar a sua mulher, não é bater na sua mulher, é tratar com amor a sua mulher, tratar com carinho a sua mulher, tratar com respeito a sua mulher. Essa é a missão do homem. E qual que é a missão da mulher? Ela tem uma missão em conjunto com esse homem, submissão. Por quê? Porque a missão dela está abaixo da missão do homem. Realmente, porque o responsável maior por essa missão é o homem, não é a mulher. Mas a mulher tem a missão de ajudar o homem nessa missão. Ou seja, se o homem tem a missão de fazer tudo dar certo naquela família, de fazer aquela família prosperar, aqueles filhos seguirem diante de Deus, fazer as coisas prosperarem, a mulher tem que ajudar ele a fazer dar certo, a lutar pela família, a fazer os filhos caminharem nos caminhos do Senhor. A mulher tem essa missão em conjunto com o homem, é isso que a palavra de Deus diz, né? Então não é submissão, a paz, boa noite, Rose, não é submissão no sentido de inferioridade, a palavra de Deus nunca disse isso.
No Novo Testamento a gente encontra ali submissão, mas não é submissão no sentido de inferioridade, jamais. É no sentido de alguém ter uma missão maior e alguém estar na mesma missão, mas a responsabilidade maior daquela missão é daquele que tem a missão maior, que é o homem. Então, o homem tem a missão maior. O homem, a palavra de Deus diz, o homem tem que dar a sua vida por tua família. O homem tem que dar a sua vida, se preciso for, por tua mulher. Gente, Cristo fez isso. Cristo deu a sua vida por sua igreja. Cristo deu a vida dele pela igreja dele. E a Bíblia compara o homem a Cristo nesse sentido. Então os homens deturpam a palavra de Deus e falam, na Bíblia diz que o homem é a cabeça, né? Assim como Cristo é a cabeça e a mulher é a igreja, né? E é o corpo do homem, assim como a igreja é o corpo de Cristo. Mas a Bíblia diz isso no sentido de que o homem tem que fazer tudo por sua mulher, por sua família. Assim como Cristo fez tudo por sua igreja. Os homens usam essa parte da Bíblia para querer pôr a mulher deles num sentido inferior, não ouvi-las, não ajudá-las. Não é nesse sentido que a palavra de Deus diz, não. A palavra de Deus diz que o homem deve ser como Cristo é para a sua igreja. Cristo deu a sua vida pela sua igreja. E o homem, se preciso for, tem que dar a sua vida por sua família. É isso que a palavra de Deus diz. Então, a missão maior é do homem. O homem tem a missão, realmente. O homem tem a missão de cuidar da sua família, de fazer as coisas darem certo, de fazer tudo ali andar bem. A missão é do homem. E a mulher tem uma submissão. Ela tem uma missão embaixo da dele ali, de cooperar com ele para que aquilo funcione, né? Mas isso não a torna inferior a ele. Apenas diz que ele é o responsável maior. A responsabilidade é dele. Quem que tem que dar a vida pela família não é a mulher. Não é isso que a palavra de Deus diz, não. É o homem. O homem tem que dar a sua vida por sua esposa. O homem tem que dar a sua vida por sua família. Não é a mulher que tem que dar a vida pelo marido e pelos filhos. A palavra de Deus não diz isso. Então, às vezes as pessoas deturpam, né? Eu sei que agora esse finalzinho aqui tá um pouco duro, né? Mas é a verdade, gente. É a verdade. Sinto muito, mas é a verdade, né? As pessoas deturpam muito. E às vezes as pessoas começam a colocar a mulher num estado de inferioridade que não está. Houve um tempo em que esteve. A palavra de Deus diz isso. No livro de Gênesis, né? A punição da Eva foi essa. Nós herdamos a punição de Eva por conta do pecado dela. Mas nós fomos libertas dessa inferioridade em Cristo. E hoje já não há mais homem e nem mulher. Somos todos iguais perante Cristo. Mas há, né? A palavra de Deus diz que há uma condição familiar entre marido e mulher. Ali de uma missão e de uma submissão. A missão é do homem. A missão é do homem. Ele deve dar tudo por tua família. Ele deve dar a vida, se preciso for, por sua família. E a mulher tem a missão de ajudar ele nessa tarefa. Mas não é a ela que cabe dar a sua vida e dar tudo pela sua família. Né? O homem tem que sustentar a tua casa, não sustentar assim no sentido financeiro, porque assim, claro que também no sentido financeiro, né? E hoje, trazendo para os nossos dias atuais, a mulher deve ajudar o homem, ou seja, a mulher tem que sustentar também, os dois sustentam juntos, é nesse sentido que a Bíblia diz. Porém, não é só um sustento material, gente, é um sustento emocional. Emocional. Que tem que dar para o outro também, né? E hoje falta isso, então tem que ter isso, tem que ter esse entendimento, né? Um marido e uma mulher, ninguém é maior do que ninguém ali, ninguém é superior a ninguém ali. Os dois têm a mesma missão, os dois estão ali, são parceiros, têm que trabalhar juntos, estão buscando o mesmo objetivo, é esse o sentido. Mas a missão maior de quem é requerido é do homem. A palavra de Deus diz que é requerido do homem, não é requerida da mulher. É cobrado do homem. O homem é que é cobrado. Porque ao homem cabia agir como Cristo age com sua igreja. Então a gente pensa, né? Tem homem aí que trata a mulher, meu Deus, xingando, brigando, batendo. Cristo trataria a sua igreja dessa forma? É essa a questão, entende? O homem tem que tratar a sua mulher como Cristo trata a sua igreja. Então é isso que a palavra de Deus diz. Muita gente deturpa a palavra de Deus, mas a palavra de Deus diz isso, tá? Então agora, nossa,
Falei bastante, eu sei que foi puxado, foi pesado, né? Mas tinha que falar, porque a gente falou um tema aqui, né? Que falava sobre a inferioridade da mulher nessa época por conta do pecado de Eva. Então eu tinha que falar isso, não tinha jeito. Agora, tem uma dúvida interessante, né? Assim, que eu mesma aqui tive pensando, né? Pra falar, talvez seja dúvida de alguém aqui também, né? A gente pensa, hoje, em Cristo, eu sou de uma natureza justa. Eu não tenho mais natureza pecaminosa em Cristo. Cristo me deu a mesma natureza que ele tem. Eu me tornei da mesma natureza que Cristo. Por isso que o Espírito Santo habita dentro de mim. Então vem a pergunta, e hoje, quando eu gero um bebê, né? Quando eu gero um filho hoje, o meu filho, porque eu tenho uma natureza de Cristo, eu já não tenho uma natureza pecaminosa, eu já tenho a natureza de Cristo. O meu filho vai ser gerado por essa natureza de Cristo ou vai ser gerado pela natureza pecaminosa que já não mais tem em mim? E eu digo que sim, seu filho vai ser gerado pela natureza pecaminosa. Por quê? Porque essa geração é contada pelo sangue. É o que acontece nesse capítulo que a gente acabou de ver. Qual que é o que foi que trouxe à tona a natureza pecaminosa da mulher aqui que a gente estudou? O sangue. E o nosso sangue, gente, continua pecaminoso. Nós perdemos a natureza pecaminosa. Nossa natureza pecaminosa já não existe mais. Hoje nós temos uma natureza santa em Cristo. Mas o nosso sangue ainda tem a herança do pecado original. Nosso sangue. Né? Nós temos o mesmo sangue. Nós ainda temos um corpo corruptível. A palavra de Deus diz isso. A gente só vai receber um corpo incorruptível na ressurreição. Então a gente ainda tem um corpo corruptível, mas a nossa natureza foi transformada. Nós recebemos a natureza de Cristo. Então quando a gente gera um filho, a gente gera como? Com aquele sangue e com aquele corpo corruptível. Então, o nosso sangue ainda é corruptível. O nosso corpo ainda é corruptível. Então, o nosso corpo vai gerar um bebê. O nosso sangue vai gerar aquele bebê. E então vai gerar com a natureza corruptível. Nós nos tornamos uma natureza santa em Cristo por causa da fé. Não foi por causa de herança de sangue. Nossa, né? Não foi porque eu herdei da minha mãe o sangue dela. Não. É pela fé. Então, o nosso filho, né, mesmo que a gente gere ele já convertidos em uma nova natureza, uma natureza em Cristo, o nosso filho vai nascer com a natureza pecaminosa. E ele só vai perder essa natureza pecaminosa quando ele manifestar a fé dele em Cristo e renascer nele. Então, é isso que acontece. Tá bom, gente? Eu espero que tenha ficado fácil, assim, entendível. Tá bom? A gente finaliza a aula hoje. Foram 8 versículos apenas, mas eu falei, é um assunto que rende, era um capítulo complexo, então compensável dar uma aula só desse capítulo.